Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Êxodo, no capítulo 8, 9 e 10. Na leitura anterior, nós vimos, em Êxodo capítulo 5, Moisés e Arão pedindo a Faraó que liberte os israelitas para adorarem a Deus. Mas Faraó recusa e aumenta o fardo dos hebreus, ordenando que produzam tijolos sem fornecer palha, o que causa desânimo no povo. Em Êxodo, no capítulo 6, Deus reafirma sua promessa a Moisés, garantindo que libertará os israelitas com mão poderosa e se revelará como o Senhor que cumpre sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, porém, enfrenta a resistência do povo por causa do sofrimento. Em Êxodo capítulo 7, Moisés e Arão começam a demonstrar o poder de Deus diante de Faraó, transformando o cajado de Arão em serpente e iniciando as pragas com a água do Nilo transformada em sangue. Mas Faraó endurece o coração e não obedece. Em Êxodo capítulo 8, Deus envia Moisés e Arão para exigir que Faraó liberte os israelitas. Quando Faraó se recusa, Deus envia então as pragas sobre o Egito. A segunda praga, a praga das rãs. O país é tomado por rãs, mas após a oração de Moisés, elas morrem, enchendo o Egito de mau cheiro. Mesmo assim, Faraó endurece o coração. Terceira praga dos piolhos. O pó da terra transforma-se em piolhos que infestam homens e animais. Os próprios magos egípcios reconhecem que é o dedo de Deus, mas Faraó não cede. A quarta praga das moscas, Deus envia enxames de moscas sobre o Egito, exceto na terra de Gósen, onde habitam os israelitas, e Faraó propõe libertar o povo temporariamente, mas depois volta atrás. Em Êxodo, no capítulo 9, Deus envia novas pragas. A quinta praga, a peste nos animais. Todos os rebanhos dos egípcios são atingidos, mas os dos israelitas são poupados, e mesmo assim, Faraó permanece irredutível. A sexta praga é das úlceras, uma praga de feridas dolorosas, afeta pessoalmente pessoas e animais. Os magos egípcios não conseguem resistir, mas Faraó não se compadece. A sétima praga, chuvas de pedras. Deus envia uma tempestade devastadora. Alguns egípcios temem a palavra de Deus e abrigam seus servos e animais, mas outros ignoram, e a tempestade, então, destrói plantações e animais, poupando apenas a terra de Gósen. Faraó admite sua culpa, mas ao final endurece o coração novamente. Em Êxodo capítulo 10, Deus envia as últimas pragas antes de libertar os israelitas. A praga dos gafanhotos é a oitava. Uma nuvem de gafanhotos devasta o Egito, destruindo o restante das plantações. E Faraó tenta negociar, permitindo apenas os homens israelitas partirem, mas Moisés exige que todo o povo seja libertado. E a praga das trevas, a nona praga. Uma escuridão intensa cobre o Egito por 3 dias, mas os israelitas têm luz em suas habitações. E Faraó tenta um acordo, permitindo que o povo vá, mas sem levar os rebanhos. Moisés então se recusa e Faraó expulsa Moisés, ameaçando matá-lo se voltasse à sua presença. Esses capítulos mostram a resistência de Faraó diante do poder de Deus e a preparação para a libertação final de Israel. A respeito das pragas, antes da última praga que vai ser no próximo capítulo, mas essa sequência de pragas descrita no livro de Êxodo pode ser analisada como uma cadeia de eventos naturais interligados, onde uma causa desencadeia a outra, amplificando os efeitos sobre o ambiente e a sociedade egípcia. Embora o texto bíblico atribua as pragas à intervenção divina, é possível interpretá-las como fenômenos naturais exacerbados, também, evidentemente, por intervenção divina. Por exemplo, a primeira praga, água transformada em sangue, seria um fenômeno natural como uma proliferação de algas tóxicas, que poderia ter tingido as águas do Nilo de vermelho, matando peixes e tornando a água imprópria para consumo. Esse evento pode ser conhecido como Maré Vermelha. A segunda praga, das rãs,
com o desequilíbrio ecológico causado pela contaminação das águas, os anfíbios poderiam ter migrado em massa para a terra firme em busca de um ambiente mais hospitaleiro. O declínio de predadores naturais devido à população agravaria o problema. A terceira praga dos piolhos ou mosquitos, em algumas outras versões, mostra que a morte dos anfíbios que controlavam a população de insetos teria levado a uma explosão de parasitas, como piolhos ou mosquitos, proliferando em um ambiente úmido e propício. A quarta praga, das moscas, a mesma coisa. A decomposição de animais mortos, combinada com o clima quente do Egito, favoreceria o aumento de moscas que se tornariam uma infestação. A quinta praga, peste dos animais, a disseminação de doenças poderia ser explicada pela contaminação da água e pelo aumento de insetos transmissores, causando epidemias nos rebanhos. A outra praga, a sexta praga, que é das úlceras, também a combinação de picadas de insetos infectados, péssimas condições sanitárias e exposição a toxinas ambientais pode ter causado feridas dolorosas na população e nos animais. A sétima praga já seria um fenômeno natural, a chuva de pedras, um fenômeno climático extremo, como uma tempestade de granizo incomum para a região. Pode ter sido provocado por muitas mudanças atmosféricas ou uma temporada de clima anormalmente severo. A outra praga dos gafanhotos também é um fenômeno que ocorre frequentemente na região e até hoje existem nuvens de gafanhotos. Após a destruição das colheitas pelo granizo, as condições poderiam ter sido ideais para a proliferação de gafanhotos, que devastariam as plantações remanescentes. Agora, e a praga das trevas, que seria a nona praga? Uma possível explicação seria uma tempestade de areia ou uma erupção vulcânica em regiões próximas, como o Mediterrâneo ou o Mar Egeu, que teria lançado poeira e cinzas no ar, bloqueando a luz solar por dias. Essa praga das trevas já ocorre em alguns momentos. Tem uma tempestade de areia chamada Kansin, que é muito espessa e o dia parece como a noite. Essa análise sugere, então, que a interconexão entre os eventos poderia, então, ter levado a uma sucessão devastadora de calamidades naturais. No contexto bíblico, esses eventos são apresentados como um plano divino para demonstrar o poder de Deus e libertar o povo de Israel. Mesmo tendo essa explicação como base, como sendo eventos naturais, o fato de Moisés ordenar esses eventos mostra, evidentemente, a ação divina. Sendo sobrenatural ou sendo natural, de fato, há a ação divina através de Moisés e de Arão. Também tem um aspecto muito importante. As pragas do Egito, relatadas em Êxodo, são vistas como uma demonstração da superioridade de Deus, de Israel, sobre os deuses egípcios, desmoralizando as divindades associadas às áreas afetadas pelas pragas. Então, cada praga parece confrontar diretamente um ou mais deuses egípcios, desafiando suas atribuições e demonstrando que eles não poderiam proteger o Egito. Tem uma lista aqui interessante, é claro que essa lista ela é discutível, alguns autores colocam esses deuses, outros acrescentam outros deuses egípcios, mas no entanto, para a gente ter uma base, é interessante para a nossa informação. Por exemplo, na primeira praga, água transformada em sangue, Hapi, deus do Nilo, ele é associado à fertilidade e à vida. O Nilo sendo poluído simbolizava a impotência de Hapi em proteger sua própria fonte. Osíris também era visto como a corrente sanguínea do Nilo, e o sangue na água pode ser interpretado como uma afronta direta a essa crença. No caso da segunda praga, das rãs, Heket, é deusa da fertilidade e do parto, frequentemente é representada com a cabeça de rã. A praga das rãs, seguida pela morte em massa delas, simbolizava o fracasso de Heket em controlar essas criaturas associadas a ela. Os piolhos ou mosquitos
seriam uma afronta a Geb, o deus da terra. Como os piolhos surgem através do pó da terra, que seria Geb, então há uma desmoralização desse deus que não conseguiu proteger os egípcios do solo contaminado. A quarta praga das moscas seria um desafio a Khepri, deus do renascimento e da criação, frequentemente representado como um escaravelho. A invasão de moscas e insetos desafiava sua associação com o controle e a ordem na natureza. A quinta praga, a peste nos animais, afronta Hathor, uma deusa associada ao amor, beleza e fertilidade, frequentemente representada como uma vaca. A morte dos rebanhos enfraquecia seu símbolo de proteção e abundância. Apis, também como touro sagrado, símbolo de força e poder, também era desmoralizado com a destruição dos animais. A sexta praga das úlceras seria um desafio a Sekhmet, deusa da cura e da guerra. Apesar de ser uma curadora poderosa, não pôde impedir as feridas dolorosas que afligiram os egípcios. E Imhotep, que é o deus da medicina, cuja impotência diante das úlceras mostrava sua fragilidade. A chuva de pedras seria um confronto com Nut, a deusa do céu, que deveria proteger a terra de desastres vindos do céu, e também de Osíris e Sete, relacionados à agricultura e à fertilidade da terra. A destruição das plantações mostrava a ineficácia dessas divindades. A oitava praga, a dos gafanhotos, afrontaria Sete, deus das tempestades e do caos. Ele não conseguiu evitar a devastação causada pelos gafanhotos que trouxeram o caos às colheitas. E Néper, deus dos grãos e das colheitas, desmoralizado pela perda das plantações. A nona praga seria a praga, então, das trevas. Ora, uma referência direta ao principal deus do panteão egípcio, que era Ra, deus do sol, e um dos mais importantes da mitologia egípcia. A escuridão completa desafiava diretamente o seu poder, simbolizando a supremacia do Deus de Israel sobre o principal Deus egípcio. E a última praga, que nós leremos ainda no capítulo posterior, que é a morte dos primogênitos. Faraó, considerado divino, era visto como a encarnação de Horus, e a morte de seu primogênito desafiava sua própria divindade e continuidade. E Ísis e Osíris, associados à vida e à proteção dos filhos, também foram desmoralizados pela incapacidade de evitar a última e mais devastadora praga. Essas pragas demonstravam, então, no contexto bíblico, que o Deus de Israel era soberano e que nenhum dos deuses egípcios tinha um poder real diante dele. Ainda um comentário importante. Um escritor, também comentarista das escrituras, chamado Warren Wiersbe, ele separou as pragas em 3 grupos. Primeiro, as pragas repulsivas, que eram justamente o Nilo em sangue, as rãs e os piolhos, ou mosquitos. Na quarta praga em diante, a quarta, a quinta e a sexta, ele dividiu como sendo pragas que seriam dolorosas, porque atingiu tanto os animais como os homens, que seriam das moscas, pestes nos animais e também as úlceras. E as últimas pragas seriam cósmicas ou climáticas, chuva de pedras, gafanhotos e também as trevas, mostrando, antes até da última praga, que seria da morte dos primogênitos, mostrando uma espécie de sequência ascendente, quer dizer, as pragas elas vão piorando cada vez mais, se intensificando cada vez mais, até chegar ao clímax, que seria a morte dos primogênitos. Que Deus abençoe a todos, que essas informações possam ser úteis para a gente entender o alcance e a importância dessas pragas no contexto do Egito.